uma sensação de prazer intensa e muito rápida, que pode viciar logo no primeiro contato e causa consequências devastadoras no organismo. O efeito do crack no corpo humano é o tema da segunda reportagem da série sobre a droga, que avança como uma epidemia pelo país. Nas folhas de papel, Rodrigo registra as histórias dos pacientes. Ele é terapeuta, mas já esteve do outro lado. Por quase 20 anos, foi usuário de crack. Tornou-se um dependente logo que experimentou a droga. Traz uma sensação de grandeza, né? Uma sensação, uma euforia enorme, né? Na verdade, eu não só a minha pessoa, como várias pessoas que usam, se sentem assim, super-homens, né? Uma pequena pedra, mistura de cocaína, bicarbonato de sódio e água é responsável por essa sensação. O efeito do crack é imediato. A fumaça é absorvida pelo pulmão, chega à corrente sanguínea e depois ao cérebro, na região que provoca o prazer, chamada de circuito de recompensa. O processo demora entre 8 e 15 segundos. Comparativamente, depois de inalada, a cocaína leva 15 minutos para chegar ao cérebro. A primeira vez, o crack dá uma explosão de neurotransmissores. É o que os dependentes de crack chamam de twin. É uma pancada, é uma coisa forte e muito boa. Por isso a necessidade de usar mais e mais. Síndrome do pânico, mania de perseguição são consequências imediatas da abstinência. O uso prolongado é devastador. Além de doenças psiquiátricas como psicoses e alucinações, o cérebro pode apresentar perda de neurônios. O resultado é o comprometimento da memória, da concentração e até da inteligência. A fumaça tóxica e quente do crack pode queimar laringe, traqueia e brônquios. Os pulmões também ficam mais sujeitos à pneumonia e tuberculose. O crack pode causar infarto e outras doenças do coração, porque aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial. Também prejudica a digestão e causa perda de apetite, que em casos extremos leva à desnutrição. O crack mata e não é necessário ter uma overdose. A droga é tão forte que uma pequena pedra pode causar um colapso irreversível no organismo. A resposta para combater o crack pode estar na pequena região responsável pelo prazer no cérebro. Bloquear a satisfação no uso da droga é o desafio da ciência. Evitaríamos que essa região ficasse mais sensibilizada por conta do crack. Isso que vai acontecer daqui a 25, 30, 40 anos. Nós vamos ter uma vacina para isso, provavelmente. Olha, enquanto uma solução definitiva não surge, eu só quero aqui reproduzir um depoimento da nossa repórter, a Dina Mêndola, que tem feito várias entrevistas para uma série que começa semana que vem, e ela conta que muitos dos entrevistados, sei lá, ela falou aqui para a gente de 10 entrevistados, ela falou assim, olha, 7 pelo menos começaram pelo álcool. Aos 7 anos de idade, muitos deles bebendo em festa de família ou não, mas que começa pelo álcool, com as crianças. 7 anos, hein? Essa é uma outra questão muito boa de se abordar, porque é um chavão, né, midiático, mentiroso, que a maconha é porta de entrada. Antes da maconha, com muita frequência, via álcool. E o crack tem a força dele vem dessa absorção pulmonar, que equivale. Por exemplo, quando você cheira cocaína, você absorve pelo epitélio nasal ou dos brônquios, que tem uma capacidade absortiva muito pequena. Então você não utiliza totalmente a droga, ela é eliminada pelo batimento dos cílios. Quando você volatiliza o crack, acendendo o fogo, ele é absorvido pela superfície pulmonar. Nós temos mais ou menos em torno de 100 metros quadrados de pulmão, entra com uma velocidade muito grande e dá essa sensação muito rápida do indivíduo sair do zero até o máximo. E isso que torna o crack tão atraente. Você gasta menos cocaína,
para ter um efeito muito maior e muito mais rápido. Agora, Paulo, não vivemos numa sociedade tão hipócrita que existem todas essas prevenções e cuidados policiais, isso é tratado como questão de polícia, a maconha, a cocaína, o crack, e em relação a outras drogas, como o álcool, por exemplo, patrocina a Seleção Brasileira de Futebol, os programas esportivos são povoados por anúncios de cerveja, por não sei o quê. E aparece cada mulher, né? Exato, mulheres lindíssimas. Você vê uma loira, uma loira chegando. Isso. E, quer dizer, e quando está mais do que comprovado que se há uma escala, a escala começa por aí, quer dizer, começa pelo álcool, pelo cigarro, e não pela droga mais pesada? Olha, com certeza morre muito mais gente de álcool do que de crack, de cocaína e crack. Mas você falar isso é perigoso, Isso, eu sei, por exemplo, mas veja como é complicado dizer isso. Não. Ninguém está defendendo o crack. É um dado estatístico. Não, porque eu fico imaginando alguém que está assistindo Isso, e fala assim, ufa, ainda bem. Então, não, pois é, esse é o risco. Vamos analisar. Claro. O risco do crack é muito maior que do álcool para o indivíduo. Claro. Porém, o número de pessoas que fumam crack é muito menor do que aqueles que bebem. Portanto, embora... Não, é muito maior. Sempre. E será sempre mesmo, se deixar. Tá. Porque Então, por isso que, quando eu digo, o risco é menor, mas ele tem muito mais gente exposta. E a única solução para as pessoas que já estão viciadas em crack não é a polícia, é o hospital. Claro. Então, por isso que eu sou a favor da legalização do crack. Tem aqui uma pessoa falando, Otávio, a Holanda está revendo a liberação das drogas, Saldiva. Eles acham que talvez não seja a melhor solução. O que fazer, então? Não, porque a Holanda não tem o problema social que nós temos. Eu conheço bem o problema da Holanda. A Holanda, hoje tem gente que para você ascender ao nível socioeconômico melhor, ou você faz jogando bola no morro, ou vendendo droga. Por isso que é muito duro a gente criticar algum jogador de futebol que tem amizade, porque eles conviveram juntos. Então, existe essa pressão social é que vai fazer com que, no nosso caso, no meu entender, e nós temos um sistema de saúde muito pior que o da Holanda. Por isso que eu acredito que uma das formas de você quebrar essa cadeia seria a legalização. Eu acho que sempre é isso, eu enfatizar e bater sempre nessa tecla, né? Eu acho que o primeiro passo é a sociedade se convencer que a gente está tratando com gente que está doente. A gente está tratando com dependentes químicos. O alcoólatra não é um sem vergonha, né? Como quem fuma. O viciado em cigarro, sobre ele não há nenhum preconceito desta ordem. E é tão dependente químico quanto esses outros. E a gente, quem parou de fumar sabe como é difícil parar de fumar. Nossa, aliás, segundo Drauzio, é a droga mais poderosa. Exatamente. É isso, né? É verdade. Amanhã, gente, a série sobre o crack vai mostrar 3 depoimentos impressionantes colhidos na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Eles revelam como o vício é capaz de se alimentar até do lixo. Olha, são depoimentos, eu vi, uma parte deles é realmente chocante. Você que adora a cidade como você adora, tem essa ligação que tem, evidentemente já foi a Cracolândia. Claro. O que é aquilo? Quer dizer, como é que você depois pode dormir? Não, né? Eu fico imaginando, Paulo, se eu fosse prefeito da cidade, eu acho que eu não dormia. Porque como verdade. É que eu posso ir dormir num lugar que tem aquilo? E até porque, do jeito que está, se você espanta aquelas pessoas dali, elas vão ter que estar em algum lugar. Né? Não tem jeito. Higienópolis tem um em cada esquina hoje. Aí eles vêm subindo, depois vai pela Barra Funda. Outro dia eu fui fazer um papo nas Arcadas, na veneranda Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Era uma noite chuvosa como essa, sem exagero, tinha umas 300 pessoas debaixo das arcadas. Não, domingo à noite ou sábado, que você anda pelo centro velho da cidade, é outra cidade. É um bando de gente, assim, abandonada, andando a esmo ali. É muito triste. Tem aquele filme de zumbi, né? Mais ou menos isso. É mais Exatamente. ou menos isso. É isso mesmo.